Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniela Mesquita e hoje nós daremos continuidade à nossa matéria. Vamos falar sobre o módulo 11, Modernismo Segunda Geração. Professora, já falamos sobre o modernismo segunda geração, sim, mas na poesia. Agora nós falaremos sobre o modernismo segunda geração na prosa, beleza? Então, gente, de praxe, nós temos aqui o contexto histórico, né? Era um momento muito turbulento, um momento é, em que vários acontecimentos na Itália, acontecimentos na Alemanha, acontecimentos nos Estados Unidos, né? Tudo isso interferia em outros países. Nós tivemos em 1929 a quebra da Bolsa de Valores, né, de Nova York, que também repercutiu, logicamente, em outros países, inclusive no Brasil. Então, vamos falar sobre isso de uma maneira breve. A década de 30 nem começa e já temos um abalo econômico de proporções mundiais que afeta diversos setores da economia brasileira da época. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York no ano de 1929. No Brasil e no mundo, diversos empresários entram em bancarrota sem chances de recuperação. Milhões de dólares somem das mãos dos poderosos como água a escorrer pelo ralo. Um ano depois, em nossos países, acontece nossos países é ótimo. Um ano depois, em nosso país, acontece a Revolução de 30, né? Elevando ao poder o gaúcho Getúlio Vargas, que se manteria na presidência por 15 anos seguidos. É o fim da República Velha e das oligarquias cafeiras. No ano de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, Getúlio deixa o poder. É o fim do Estado Novo, que começara em 1937, e às custas de um regime ditatorial altamente opressor e populista, moderniza a economia brasileira. No contexto ocidental, vê-se a instauração em diversos países de regimes totalitários. Na Itália, fascismo, com Mussolini; na Alemanha, o nazismo com Hitler; na Espanha, o franquismo ou fascismo com Franco; e em Portugal, o salazarismo ou fascismo com Salazar. E aqui, o mundo passa por um período, né, como nós percebemos, de extrema conturbação social. Os artistas desse tempo não poderiam fechar os olhos a tamanho caos e levam, né, a arte à sua ideologia. A real democracia, os direitos trabalhistas e a busca por maior liberdade são, no Romance de 30, transmitidos para as obras literárias. Então, aqui nós temos uma obra de Cândido Portinari, que se intitula Café, né? Tem tudo a ver com o contexto que nós falamos aqui. E aí, queridos, vamos agora, então, às características. Temos aqui a verossimilhança, linearidade narrativa, a linguagem, a estrutura histórica, a tipificação social, regional e universal, né? E depois nós temos o tópico maior, que é o tópico que vai trazer, então, aqui um pouco da biografia e um pouco das principais obras dos autores mais relevantes aqui da segunda geração da prosa modernista, beleza? Então, beleza. Vamos lá. Verossimilhança. O que é verossimilhança? Vero, verdade, né? Semelhança é a semelhança com a verdade, uma característica, uma das principais aqui da literatura, né? E nós já falamos sobre ela várias vezes. Então, no romance dessa geração, conta-se uma história que não aconteceu, mas que poderia ter ocorrido. Observa-se a realidade e aceita-se como é apresentada a todos, para, a partir daí, o escritor inserir suas ideias e sua crítica. Logo, podemos afirmar que a verossimilhança serve como recurso de denúncia social, pois não se altera a realidade. Não é à toa que alguns críticos chamam os romances escritos pela geração de 30 de neorrealistas, né? Por apresentarem uma relação bem próxima, então, com esse contexto histórico, com aquilo que estava acontecendo ou que havia acontecido há pouco tempo. Linearidade narrativa. Então, assim, gente, algumas escolas literárias vão apresentar uma verossimilhança maior do que outras, né? Mas a literatura, de modo geral, tem essa característica, nessa verossimilhança. Linearidade narrativa. São romances que não apresentam grandes inovações quanto à estrutura narrativa.
mesmo em romances, como Vidas Secas, que é um livro maravilhoso, um livro pequeno, incrível, né, de Graciliano Ramos, que não temos uma linearidade tão clara, né? O que que é essa linearidade, né, gente? Aquele início, meio e fim, né? Algo linear. Que não temos uma linearidade tão clara, ou na trilogia de Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, que apresenta a técnica do contraponto temporal, identifica-se facilmente o início, o meio e fim da narrativa. Ou seja, em Vidas Secas, apesar de não haver indicações temporais precisas, né, como em O Tempo e o Vento, ainda assim nós conseguimos perceber que a história possui a duração de um ano. Beleza, agora vamos a outra característica. Então, aqui, portanto, as obras dessa geração nos proporcionam boa noção temporal e espacial, né? Então, temporal é uma noção relativa ao tempo, e espacial, espaço geográfico, né? Linguagem. No romance de 30, o romance de 30, perdão, apresenta uma linguagem muito mais próxima da escrita tradicional do que das inovações linguísticas da geração de 22. Vemos, então, que a linguagem é filtrada pelo código culto urbano. Mesmo sendo uma história passada no sertão nordestino ou no interior gaúcho, por exemplo, as personagens não falam exclusivamente como as pessoas dessa região falam. O distanciamento da experimentação estética que revolucionou a linguagem literária deve-se ao projeto não mais estético do modernismo brasileiro, mas sim ideológico. Eram romances em que se desejava revelar uma crítica, fazer uma denúncia. Dessa forma, a linguagem utilizada aproximava língua falada e norma culta. Por quê? Essa questão da brasilidade, né, gente, ela aparece lá no romantismo, mas também aparece aqui, né, de colocar um pouco de como o brasileiro de fato fala, né, nas obras literárias modernistas. Então, dessa forma, a linguagem utilizada aproximava a língua falada e norma culta, a fim de criar uma espécie de língua franca para o romance brasileiro. Essa estratégia deu tão certo que os romances de 30 foram os mais lidos de toda a literatura brasileira, no Brasil e no exterior. Jorge Amado é uma prova disso, outro escritor incrível. Estrutura histórica. Por serem romances de cunho crítico e social e terem como embasamento para a criação a realidade concreta, a estrutura histórica é facilmente identificável, isto é, percebemos sem dificuldades a estrutura econômica e social a qual pertencem as personagens. O período histórico também é de fácil percepção. A maioria dos romances dessa geração apresenta relatos em que se revela a estrutura histórica agrária, entretanto, há também os romances de estrutura urbana. Nas obras de temática rural, vê-se grandes senhores de terra como personagens. Já nas obras de temática urbana, são mostradas personagens provenientes, né, que fazem parte, que provêm das camadas populares. Então, a gente tem aqui, isso é muito importante também. Capitães da Areia, de Jorge Amado, é um exemplo disso. Já a classe média está representada nos romances urbanos de Érico Veríssimo. Tipificação social. São apresentados aqui, né? A gente também tem essa característica lá no naturalismo, por exemplo, a obra O Cortiço é um exemplo disso. São apresentados indivíduos que representam determinado extrato social. Fabiano, de Vidas Secas, por exemplo, representa o sertanejo nordestino que passa por agruras, né, por problemas, por desafios para sobreviver. Regional e universal. Já ouvimos nossos professores falarem e também já lemos a expressão regionalismo universal. Sem entrarmos em conceituações que sempre causaram discussão, vamos explicar como se dá o regional e o universal nos romances de 30. Isso aqui é muito importante. Então, o regional apresenta-se nessas obras por meio do local em que acontece a história, né? Então, os tipos humanos de determinado lugar, com seus costumes, sua maneira de pensar e agir, revelam os traços da região tratada. Além da paisagem, é claro. Ou seja, então, a maneira como esses personagens falam, né, as características daquele determinado lugar,
Quando a gente pensa no Nordeste, por exemplo, a gente pensa na seca, né? Isso constrói o regional, são marcas do regionalismo. E o universal revela-se a partir dos dramas humanos vividos pelas personagens, ou seja, são dramas que poderiam ter sido vividos em outros lugares, né? Por meio da análise psicológica, a qual revela os desejos e pensamentos mais obscuros do ser humano, é que desvendamos o universal nos romances de 30. Assim, usando novamente a personagem Fabiano como exemplo, vemos um homem do sertão nordestino na condição de muitos outros que vivem ali. Traço regional, condição social em determinado lugar. E, simultaneamente, percebemos o sofrimento de um pai que não pode oferecer melhores condições de vida para seus filhos. Traço universal, sofrimento de um homem em relação a seus filhos por impossibilidades diversas. Então, por exemplo, traço regional é a condição social em determinado lugar, né? Então, quando a gente pensa, mais uma vez, no Nordeste, principalmente naquela época, né? A gente pensa na seca, né? A gente pensa na miséria, né? Nessa carestia. E um traço universal, o que acontece ali, mas que poderia acontecer em vários outros lugares, né? A gente tem um homem que está sofrendo, né, em relação ao seu papel, né, o seu papel de pai, que era então ali prover o que os filhos precisavam, a comida, que é o mais importante, né? Então, esse sofrimento, né? Esse sofrimento de um homem em relação a seus filhos por impossibilidades diversas. Isso acontece só no Brasil? Claro que não, né? Beleza. Ah, professora, mas quando a gente pensa aqui no regional, né? Condição social em determinado lugar, isso também não acontece só no Brasil. Quando a gente pensa no traço regional, a gente pensa, por exemplo, na seca do Nordeste, aí você vai ter ali detalhes específicos sobre aquele lugar, né? Sobre aquele lugar geográfico, a maneira de se falar, né? A maneira como os sertanejos falam, então é algo muito específico, né? Esses traços daquele lugar são traços bem específicos, né? Então, regional é algo mais específico e universal, né? Então, por exemplo, se a gente pensa em um poema em que há um sujeito poético falando sobre o quanto ele sofre por amor, isso é universal, né? O amor é o assunto, se não for o assunto mais tratado, é um dos mais tratados, né? Um dos mais abordados na literatura, beleza? Vamos agora falar sobre alguns autores e algumas obras. Eu não vou terminar o capítulo hoje, na aula de hoje, né? Porque é bem grande, então ele vai ser dividido em duas partes, tá? O primeiro romance da geração de 30 é A Bagaceira, então aquela história, sempre tem um livro, né, que vai abrir ali, de José Américo de Almeida. É uma obra que tematiza os problemas da seca e apresenta as divisões de mundo do sertanejo. Com seu código ético primitivo, a postura autoritária do senhor de engenho e a visão civilizada do filho ilustrado do senhor de engenho, esse romance tem muito mais uma importância histórica do que estética. Então, quando a gente pensa em um romance que tem uma característica, né, uma importância muito mais histórica do que estética, a gente pensa, por exemplo, no quintismo, né, que tem um papel muito mais histórico, muito mais informativo do que estético, né? A gente também pensa na questão de que não são brasileiros falando sobre, né, não são brasileiros falando sobre o Brasil, né? Mas sim são autores, até porque, né, o Brasil nem era um país, o Brasil era uma colônia, né? Ia começar a ser uma colônia, né? Por conta dessa descoberta, etc. Temos aqui Raquel de Queiroz, nasceu no ano de 1910, em Fortaleza, viveu com sua família entre a cidade e o campo. Aos 15 anos já colaborava em jornais. No ano de 30 lançou o livro O 15, obra que impressionou a crítica da época e alçou a escritora aos grandes expoentes da literatura brasileira. Filiou-se, então era muito comum aqui que os escritores fossem filiados a algum partido, né? Filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro, deixando tempos depois, após divergência em relação à publicação de outro livro seu. Tornou-se, em 1977, a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, faleceu em 2003. Suas principais obras são O 15, João Miguel, Caminho das Pedras, As Três Marias, Dora Doralina e Memorial de Maria Moura. Características e temas. Na obra dela, verifica-se a relação entre dois mundos, o rural e o urbano. Centrando-se no primeiro, né, o rural, ela demonstra a ligação que eles possuem por meio das pessoas que saem do universo rural para o universo urbano. A sua narrativa diferencia-se da maioria das demais, da geração de 30, por apresentar leves traços de intimismo e uma visão feminista
em seus relatos. Então, temos aqui o 15. Vamos falar sobre o 15 um pouquinho. Temos um trecho, né? Depois temos aqui José Lins do Rego. Então, vamos lá. A gente termina falando sobre a Raquel de Queiroz e acho que sim, acho que a gente pode parar por aqui. Vamos observar. O 15. Essa narrativa em terceira pessoa divide-se em dois planos que se interligam: o plano social e o plano individual. Em relação ao primeiro plano, narra-se o drama da família de Chico Bento, que devido à seca, olha a seca mais uma vez, perde seu emprego. Sem alternativa, e segue em direção à cidade de Fortaleza com sua esposa e filhos. No caminho, um de seus 5 filhos morre e o outro desaparece. Chegando a Fortaleza, recebem ajuda de Conceição, que adota um de seus filhos e seguem para São Paulo em busca de melhores condições de vida. No plano individual, apresenta-se o drama existencial da jovem Conceição, uma mulher culta e caridosa com ideologia e simpatizantes do socialismo. Seu dilema está em entregar-se a seu amor, Vicente, que é um jovem rústico proprietário de terras, ou seguir na luta engajada pela filantropia, dedicando-se às vítimas da seca. Necessariamente, a escolha implicaria o abandono de uma das alternativas, pois eram dois mundos diferentes, o mundo rural e o mundo urbano. Né? Então, temos aí um dilema. A jovem acaba mesmo tendo consciência de seu sofrimento e solidão por continuar sua luta contra a miséria. Então, temos aqui um fragmento. O 15. Chegou a desolação da primeira fome. Vinha seca e trágica, surgindo no mundo sujo dos sacos vazios na descarnada nudez das latas raspadas. Mãezinha, cadê a janta? Cala a boca, menino, já vem. Vem lá o quê? Angustiado, Chico Bento apalpava os bolsos, nem um triste vintém. Gente, que palavra difícil. Azinhavrado. Lembrou-se da rede nova, grande e de listas que comprara em Quixadá por conta do Vale de Vicente. Tinha sido para a viagem, mas antes dormir no chão do que ver os meninos chorando com a barriga roncando de fome. Estavam já na estrada do Castro e se arrancharam debaixo de um velho pau branco seco, nu e retorcido, a bem dizer ao tempo, porque aqueles cepos apontados para o céu não tinham nada de abrigo. O vaqueiro saiu com a rede resoluto. Vou ali naquela bodega, ver se dou um jeito. Voltou mais tarde sem a rede, trazendo uma rapadura e 1 litro de farinha. Então, a gente tem aqui essa declaração dessa miséria, dessa carestia, né? Tá aqui. O homem disse que a rede estava velha, só deu isso. E ainda por cima se fazendo de compadecido. Faminta, a menina avançou. E até mocinha, sempre mais ou menos calada e indiferente, estendeu a mão com avidez. Então, agora vamos falar sobre José Lins do Rego, sim. A gente para aqui no José Lins do Rego. Nossa, bem bastante coisa aqui. Vamos lá. José Lins do Rego. Nasceu do estado da Paraíba em 1901, quando jovem transferiu-se para Recife, onde cursou a faculdade de Direito. Nesse período, tornou-se amigo de Gilberto Freire, aderindo a muitas de suas ideias. No ano de 35, foi morar no Rio, onde se estabeleceu. Trabalhou em alguns jornais e exerceu cargos diplomáticos, além de exercer funções relacionadas ao esporte, principalmente no Clube de Regatas Flamengo. Em 1955, ingressou na Academia Brasileira de Letras e faleceu no ano de 1957. Suas principais obras são Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Um Moleque Ricardo, Usina, Fogo Morto, Pedra Bonita, Cangaceiros, Pureza e Riacho Doce. Características e temas. A parte da obra de José Lins do Rego que merece maior destaque é que mostra o ciclo da cana-de-açúcar. Esses romances apresentam a transição do engenho de açúcar, outrora símbolo de riqueza, para a usina de açúcar que põe em total decadência os engenhos. José Lins do Rego mostra personagens da zona açucareira, homens corajosos que seguem à risca seu código de honra e mulheres dóceis e submissas, vítimas da sociedade patriarcal do início do século XX, né? Seus 3 primeiros romances, Menino de Engenho, Doidinho e Banguê, são narrativas de forte cunho memorialista. Todas apresentam a mesma personagem autobiográfica, Carlos Melo, que é o narrador.
Após haver dito no prefácio de Usina que encerraria os seus romances sobre o ciclo de cana-de-açúcar, volta atrás e lança a obra-prima de sua carreira, Fogo Morto, ou seja, valeu a pena, né? Foi considerado uma obra-prima. Fogo Morto. Então, essa narrativa fala sobre o quê? É uma narrativa dividida em 3 partes, cada uma delas centrando-se em uma das personagens principais, que interagem entre si. O autor quis mostrar um painel abrangente da sociedade açucareira da época, focalizando a história em 3 personagens que são cada uma representantes de um extrato social. Fogo Morto marca o fim do memorialismo nas obras referentes ao ciclo da cana-de-açúcar e é narrado em terceira pessoa. Então, aqui a gente tem um pouquinho de cada parte. Primeira parte, Mestre José Amaro. Amaro, amargo no latim, é um homem revoltado com sua condição, demonstrando aversão a toda e qualquer forma de ordem, repulsa, né? Alimenta um ódio pelo coronel Lula de Holanda, dono das terras onde se situa, alia-se, por isso, ao cangaceiro Antônio Silvino. Além disso, maltrata sua mulher Sinhá e sua filha Marta, que vem a enlouquecer. Por ser uma pessoa isolada de todos, anda à noite sozinho, e devido ao seu aspecto doentio, acaba ganhando fama de lobisomem, o que o revolta ainda mais. Termina abandonado pela esposa e filha, em consequência de sua solidão, ele acaba se suicidando. Segunda parte, Coronel Lula de Holanda Chacó. Lula de Holanda acaba se tornando proprietário da fazenda Santa Fé, mediante o casamento com Amélia, filha do poderoso Tomás Cabral de Melo. Após a morte de Tomás, assume a administração do engenho, que entra em decadência, chegando ao ponto de não mais produzir açúcar. Amélia é quem mantém o sustento da família com a criação de galinhas e a venda de ovos. Entretanto, Lula de Holanda, indiferente a tudo isso, age como se fosse ainda um rico proprietário, andando pelas estradas com seu velho cabriolé, símbolo da decadência dos senhores de engenho. Terceira parte, Capitão Vitorino Carneiro da Cunha. Nas 2 partes anteriores, Vitorino é apresentado como um personagem rabugenta e tola, chegando a ser apelidado pelos meninos da Rua de Papa Rabo. Todavia, na última parte, torna-se símbolo de coragem e luta. É a única personagem das 3 que não cai em decadência. Ao contrário, eleva-se a herói da justiça com certo caráter quixotesco. Não medindo consequências, luta contra os poderes estabelecidos em sua sociedade que considera injustos, como a influência política dos senhores de engenho, o poder repressor da polícia e até os cangaceiros. Vitorino é um homem, é um verdadeiro humano, uma das personagens mais interessantes da literatura do Brasil. Então, gente, na verdade, era muita coisa porque tinha Graciliano Ramos aqui, né? Graciliano Ramos é importantíssimo. Então, queridos, na próxima semana a gente faz o seguinte, a gente continua aqui de Graciliano Ramos, beleza? A gente continua de Graciliano Ramos e fala dos outros autores. Então, vou terminar exatamente por aqui. É sempre um prazer estar com vocês. Na próxima semana, então, nós damos continuidade ao módulo 11, que fala sobre o modernismo segunda geração prosa, ok? Bons estudos e até a próxima semana.